Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tainara E eu sou a Natália. e nessa videoaula de hoje iremos compartilhar com vocês um pouco mais sobre reprodução. A reprodução é importante para a geração de novos indivíduos e para a perpetuação das espécies ao longo do tempo. Sendo assim, existem dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada, que envolve apenas um organismo e não apresenta células sexuais. Como vantagens, tem um período curto de duração, aumento da população com velocidade maior. Suas desvantagens são: não há variabilidade genética. Se houver algum tipo de alteração no ambiente, todos os indivíduos podem ser eliminados, acarretando no fim da população. A reprodução assexuada por brotamento ou gemiparidade consiste no aparecimento sobre um organismo de uma protuberância chamada de broto ou gema, que depois de se destacar, cresce e constitui um novo organismo, ou então permanece unida, iniciando a formação de uma colônia. As colônias, comuns em espongiários e selenterados, originam-se de um indivíduo inicial que se multiplica por brotamento. Outro processo reprodutivo existente na reprodução assexuada é o processo de estrobilização, ou seja, nos selenterados, plateumintos e anelídeos, pode haver a fragmentação de um indivíduo em duas ou mais partes, as quais se desenvolvem formando animais completos. A esse tipo de processo reprodutivo dá-se o nome de estrobilização. A reprodução assexuada por regeneração consiste na capacidade de reconstruir partes perdidas por mutilação ou qualquer outra causa. A regeneração acontece principalmente em animais inferiores, como espongiários, selenterados e plateumintos. Existe também a esporulação. Alguns protozoários e muitas bactérias, plantas e fungos se reproduzem por esporos. Os esporos são estruturas normalmente cultivadas como parte do ciclo de vida de um organismo e projetadas para a separação do organismo e dispersão por um meio, como o ar ou água. Quando as condições estiverem corretas, o organismo liberará seus esporos. Dado um ambiente adequado para a vida, os esporos se transformarão em organismos totalmente crescidos e, eventualmente, crescerão seus próprios esporos, repetindo o ciclo. A reprodução assexuada por cisciparidade ou divisão binária se encontram em procariontes e alguns protozoários. A fissão ocorre no nível celular, quando o conteúdo de uma célula é replicado internamente e depois submetido à divisão. A célula, então, se forma em duas entidades distintas e se separa. Cada célula tornou-se duas novas células totalmente desenvolvidas, cada uma com propriedades genéticas idênticas. O outro tipo de reprodução é a reprodução sexuada, que ocorre em todos os grupos animais. Envolvem dois organismos, um macho e uma fêmea, que são produtores de células sexuais. Sua vantagem está na variabilidade genética, aumentando as chances de sobrevivência da espécie. Como desvantagens, temos um período maior, ou seja, um crescimento lento da população. Na maioria das espécies de seres vivos, existem dois tipos de organismos: o macho, que forma um testículo, e a fêmea, que apresenta um ovário. Esses animais podem ser chamados de unissexuados ou dioicos. Os animais hermafroditas ou monóicos
apresentam no mesmo organismo ovários e testículos, como acontece em certos plateumintos e anelídeos. Chamamos de fecundação ou fertilização o processo em que a fusão do espermatozoide com o óvulo, originando o zigoto ou célula-ovo. A fecundação pode ser externa ou interna. Na primeira, os organismos eliminam seus gametas na água, que se unem formando o zigoto. É comum em animais aquáticos, como poríferos, peixes e anfíbios. Na fecundação interna, ocorre na maioria dos organismos e requer a prática do ato sexual ou cópula, em que o macho introduz o espermatozoide no corpo da fêmea, onde o óvulo é fecundado. A evolução do ovo. Em relação ao local de desenvolvimento do ovo, as fêmeas podem ser ovíparas, ovovivíparas e vivíparas, sendo o desenvolvimento direto ou indireto. O desenvolvimento direto é o desenvolvimento de indivíduos que não passam pela fase larval. Esses indivíduos, no momento do nascimento, já são bem semelhantes com os indivíduos adultos. No desenvolvimento indireto, temos a formação de uma fase larval. A partenogênese consiste no desenvolvimento completo de um óvulo sem que o gameta masculino o tenha fertilizado. O processo é comum em abelhas, nas quais os ovos não fecundados evoluem partenogeneticamente para machos, enquanto os fecundados produzem as fêmeas. Pessoal, o que é poliembrionia? Poliembrionia é a formação de dois ou mais organismos a partir de um único ovo. Ao se dividir, o ovo produz duas células chamadas de blastômeros, que em vez de permanecerem juntos, separam-se e evoluem independentemente, originando dois embriões. No homem, a poliembrionia é responsável pela formação de gêmeos idênticos, também chamados de monozigóticos ou univitelinos. Nos tatus, a poliembrionia é uma condição normal, na qual cada ovo origina de 4 a 6 gêmeos idênticos. Obrigada por viajar nessa com a gente e fiquem ligados para mais videoaulas.